Esse hino é uma oração pedindo a Deus que faça o Espírito Santo chover sobre nós. Holy Spirit rain down. Santo Espírito, chova. Seria traduzindo literalmente, chova aqui embaixo, né? Mas pode dizer assim, chova sobre nós. Que nós tenhamos essa alegria de sentir o Espírito de Deus sendo derramado sobre nós, sobre as nossas vidas, não é verdade? Mas boa noite, irmãos. Como passaram o domingo? Bem? Como é que foi lá o almoço em família? Aquela alegria? Às vezes o almoço foi até meia boca, né? Mas a família junto ali, né? Não é verdade? Isso é o mais importante, o restante é secundário, né? Que bom estar em família, alegremos-nos nisso, né? Todos são muito bem-vindos, viu, irmãos? Temos grande alegria em estar com os irmãos nesta noite. Temos grande alegria em receber os visitantes que estão conosco. E nós sabemos que esse fim de semana é um fim de semana diferenciado, porque aqueles que estão viajando, e digamos assim, um número de pessoas bem significativo estão viajando, não é? Mas, enfim, estamos aqui reunidos para adorarmos ao Senhor nesta noite. E você que nos acompanha em casa também, é um privilégio poder estar com você. Então, fiz uma arte aqui, derramei um pouco d'água aqui, estou quebrando o galho aqui, enquanto falo com os irmãos, ajudando aqui. Bom, muito bem, meus irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos orar a Deus, agradecidos por podermos estar aqui nesta noite. Estamos felizes, vamos repetir o porquê da nossa felicidade. O Elton já está em casa, a irmã Ricardina já está em casa também. São situações que nós enfrentamos aí que nos causou assim uma certa tristeza, não é, por ver os nossos irmãos internados. Vamos agradecer a Deus por esta vitória que Ele nos concedeu. E o Edson está com o microfone, Edson? Então você vai orar. Está com o microfone? Então vai orar. Então vamos orar ao Senhor. Edson. Senhor nosso Deus, louvado seja o teu santo e bendito nome, Senhor. Agradecendo-te pela alegria e certeza da salvação em Jesus Cristo. E em nome do Senhor Jesus, agradeço-te por todas as bênçãos que tu derramas sobre nós, pelos livramentos, pelo teu cuidado santo, pelo teu amor provado em cada dia, Senhor. Provado em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E agradeço porque tu nos trouxeste a tua casa para prestarmos de culto. Nos ajude, Senhor, nos enchendo do teu Santo Espírito, nos ajudando a estarmos atentos à tua palavra, entendendo a tua mensagem e colocando em prática em nossas vidas desde agora. Peço-te que teu servo à frente continue a nos trazer a palavra que só vem de ti, Senhor. Que ele, cheio do teu Santo Espírito, continue a nos ensinar. E que todos, Senhor, possamos sair daqui entendendo um pouco mais dos teus santos ensinamentos e colocando a tua vontade em prática em nossas vidas. Também prontos a ensinar aos outros o teu Evangelho Santo, Senhor, desde agora até a volta do Senhor Jesus. Peço-te a tua direção e orientação sobre todo o trabalho aqui. Que nada seja para nos vangloriarmos, Senhor, mas somente para a glória e honra do teu santo e bendito nome. E em nome do Senhor Jesus, que oro a ti desde já agradecido. Amém, Senhor. Amém. O hino que vamos cantar, ele fala sobre o céu, que é a nossa pátria definitiva. Gostaria que os irmãos tivessem consciência que nós estamos aqui de passagem. E que todo e qualquer encanto deste mundo não é para comparar aquela pátria em que nós estaremos com o Senhor. Ou Ele virá nos buscar, ou nós iremos ao encontro dele. Ok? Então é o 484 do cantor cristão. Esse hino mostra, o autor mostra a saudade que ele tem do céu, a vontade que ele tem de ir para o céu. Vamos lá. Aliás, o título do hino, pode colocar, vamos ver qual é o título. Vamos lá. Saudade. Vamos lá. Deus,
Agora o hino oficial. Tu és digno. Vamos cantar o hino oficial. Muito bem, nós vamos ouvir agora mais um hino musical. Enquanto é executado, os irmãos poderão dedicar seus dízimos e ofertas ao Senhor neste momento. Vamos ouvir. Muito bem. As crianças vão subir hoje, não vão? Sim. Bom, positivo. Então nós vamos cantar com as crianças. Vamos lá? Eu mencionei o início do ano passado. Você lembra como foi? É? Já tem na cor aí? Que bom. Boa noite, irmãos. Enquanto as crianças estão se arrumando, se preparando, ficam todas, tá bom? É importante eles participarem desse momento, né? Para ficar gravado na memória e no coração. Então, irmãos, eu vou aqui dar um aviso rapidinho. Sábado que vem tem o quê? Cinema! Que horas? Que horas? Às 18? Após as 18? Vocês decidem, por favor. Olha lá, ó, às 18 horas, a nossa noite de filme aqui com os irmãos, né? Vamos ter esse momento gostoso em comunhão. Pode vir visitante, pode vir os amigos, os visitantes que estamos prestigiando hoje podem estar aqui conosco também, tá bom? As crianças também. Então, sábado, este próximo sábado agora, tá? Às 18 horas. E teremos pipoquinha e refri. Olha que delícia. Então não falta, tá bom? Então vamos lá. O primeiro é o primeiro, né? Você sabe qual que é o primeiro, né? Qual que é o primeiro? Ah, já pegou aí, né? Então vamos lá.
Lucas, você já sabe de cor isso aí, né? Eu falo e depois eu esqueço, eu não sei mais qual que eu falo. Já tem impresso? Irmãos, é muito simples. Eu não coloquei a letra ainda, né? Eu esqueci de passar para eles, mas assim, ó, Deus é tão bom para mim. Tá difícil? Tá difícil aí? Não, não tá difícil, né? Vamos tentar? Depois você vê aí, tá? Se você achar que deve, se não achar, também não tem problema, tá? Você que vê hoje está bem bonito da nossa frente aqui, né? Que legal. Vocês podem subir bem devagarinho, tá bom? Sem correr, bem devagarinho, para as irmãs, para as professoras. Muito bem, meus irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos nesta noite sobre um salmo. Eu dividi ele em duas partes. Nós já fizemos o estudo desse salmo, nós vamos repeti-lo esta noite novamente. Gostaria que vocês abrissem no salmo número 30. Salmo número 30. Nós vamos ler juntos dos versículos 1 até o versículo 6. Vamos colocar em pé, irmãos. Salmo 30, versículos de 1 a 6. Responsivamente. Vamos lá? Eu leio uns irmãos lerão o seguinte: Exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos
se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me sanaste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade. Porque a sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Vamos orar, irmãos? Pai, obrigado pela tua palavra lida nesse momento. Ela é pão para a nossa vida espiritual. Ela nos renova, ela nos indica o caminho, não só indica, mas ela nos faz andar, e sempre andar em direção ao Senhor. Fica conosco neste momento, fala aos nossos corações, porque oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queiram assentar-se, meus irmãos. Nós gostaríamos de conversar com os irmãos nesse momento sobre o testemunho de um homem que teve a sua vida tocada e curada pelo Senhor. Aliás, ficou muito famoso o hino do Bill Gaither, Tocou-me. Esse hino narra a conversão dele, e há quem diga que ele foi lançado, o Bill Gaither foi lançado no mundo através do Elvis Presley, que gravou esse hino do Gaither, Tocou-me. Eu diria, quantos de nós na vida passamos por momentos que nós gostaríamos que literalmente a mão de Deus nos tocasse? Quantos de nós não gostaríamos? Oh Deus, eu queria tanto que o Senhor fosse mais real. Mas a grande questão é que Ele não precisa ser mais real, Ele é real. A questão não é pedir para Ele tocar, Ele está tocando em nós. É que nós, a nossa insensibilidade, fragilidade, distância dEle, nós não sentimos a sua mão nos tocando. E eu, nesse momento, me lembro do testemunho pessoal que eu já, inclusive, passei para os irmãos. Foi um momento assim que eu senti, um dos momentos que eu senti Deus mais perto da minha vida. Já contei essa história para vocês. Estava na praia de Ipanema, no Rio de Janeiro, e eu estava assim, a ponto de me afogar. E como o salmista aqui fez a oração, eu também fiz uma oração. E assim, há poucos minutos antes, eu não estava sentindo Deus. Estava lá com meus amigos da igreja, me divertindo. No meu caso particular, me divertindo sem acusar, sem desrespeitar absolutamente ninguém, aproveitando da natureza ali que Deus deu. E de repente, nós estávamos acostumados aqui com o nosso litoral. Aquelas praias que você anda 100 metros, ela está no teu joelho. Ela não ria aqueles barrancos, você entra já está no barranco, a gente não sabia nada disso. E de repente eu senti que eu iria morrer. Eu apenas fiz uma oração com 3 ou 4 palavras. Eu disse: ó Deus, salva-me. Foi a minha oração. Parece que Deus, naquele momento, acabou as águas abaixo, eu senti até que sair da água. Falei para eles do perigo da praia. Infelizmente eles não aceitaram o meu conselho, e desse pessoal que nós fomos juntos, morreram 2. E até hoje ninguém me tira da cabeça que poderiam ter sido 3. Eu estaria entre os que morreriam.
digamos assim, escolhidos para morrer naquela manhã de sábado. Mas eu senti a mão de Deus bem perto de mim. Talvez você esteja diante de umas ondas assim muito revoltosas, cobrindo você. E um dia, hoje, um dia normal, nada de extraordinário, foi uma manhã de sábado, nada extraordinário, e em determinado momento eu precisei de Deus, de uma ação direta, de um toque direto, e Deus veio e tocou-me, e eu posso testemunhar com toda certeza, que você pode clamar a este mesmo Deus, para acalmar essas águas, e com certeza Ele vai acalmar essas águas, e elas te beneficiarão, e vocês sairão da zona de perigo que elas podem lhe causar. Nós vemos aqui o salmista testemunhando que Deus tocou em sua vida. Você pode não estar sentindo, você pode estar pensando que Deus está distante, mas Ele não está distante, eu afirmo isso com 100% de certeza. Clame para Deus tocar. Senhor, toca-me. Senhor, salva-me. Senhor, tira essa angústia. Senhor, mostra o caminho para a minha vida. E com toda certeza, Ele vai mostrar o caminho, Ele vai tocar o seu coração. Então nós vemos aqui, digamos assim, nesses 6 primeiros versículos, que o principal assunto do Salmo, ou melhor, o Salmo 30 na sua totalidade, é um salmo de ações de graça acerca do livramento de uma enfermidade que poderia ter sido fatal e que na vida deste poeta, não é? Na vida de Davi. E ele testemunha que Deus tocou, que Deus esteve presente, que Deus livrou, que Deus ajudou, que Deus sustentou, que Deus tirou, que Deus restituiu. E eu quero afirmar para vocês absolutamente que eu creio que este Deus, que o salmista testemunhou, Ele é o nosso Deus, Ele não mudou em nada, Ele não tinha Davi como filho de uma escala de prioridade, Davi lá em cima, depois todos os outros, depois a gente lá no final, lá no rabo do cavalo. Não é nada disso. Assim como Davi era servo, nós também somos servos. Assim como Deus abençoou Davi, tirou ele lá do campo, cuidando de ovelhas, uma profissãozinha muito simples, e ele era fiel a Deus, ele orava a Deus, ele compunha salmos a Deus, ele dedicava a sua vida ao Senhor, mesmo no seu trabalho, ele era um homem dedicado a Deus. Deus foi fazendo da sua vida uma ascensão. Não estou falando de prosperidade, por favor. Fala assim, vou ser fiel a Deus, porque o pastor falou que se eu for fiel, Ele vai me tornar milionário. Ele vai me tornar uma pessoa, um popstar. Tira o teu cavalo da chuva. Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Mas a gente pode ver o que Deus fez na vida deste homem, e baseado no que ele fez, a gente também pode afirmar que Ele cuida de nós. Ele cuida de cada um de nós. Ele tem cuidado de cada um de nós. E eu gostaria de levá-lo a fazer essa reflexão da sua vida. Pense na sua vida há 20 anos atrás, o que era? Vamos por 20 anos, vai. Pensa aí, o que era? Pensa na sua vida há 10 anos atrás, vai, o que era? Pensa na sua vida há 5 anos atrás, o que era? Olha, não vai falar que piorou, tá? Porque, pelo simples fato de você estar com vida, você acordou hoje de manhã? Você acordou hoje de manhã? Pastor, eu acordei meio-dia. Toma vergonha. Levanta no domingo, você que trabalha a semana inteira, levanta no domingo cedo, vem para a igreja, vem para a IBD, aí vai para casa, aí vai cuidar das suas coisas. Mas tudo bem, você acordou de manhã, acordou. Pensa, quantos deitaram e não acordaram? Pensa aí. Pensa, quantos morreram? Você poderia estar nesse grupo que morreu.
E, no entanto, Deus te deu a oportunidade de viver mais um dia de vida. Então, a gente, pensando assim, a gente pode ver que Deus tem cuidado. Pensa 20 anos, pensa 10 anos, pensa 5 anos, pense hoje, e pode ter certeza que Deus vai continuar cuidando de você. De alguma forma, Ele vai te abençoando. De alguma forma, Ele vai direcionando a sua vida. Ele vai direcionando a sua vida, pode ter certeza disso. Então esse salmo é um testemunho de um homem que esteve em um passado próximo, em uma situação difícil, em um momento de angústia, em um momento de doença, e agora ele testemunha que Deus o livrou. E um detalhe, aqui eu falo para a Marta, eu estou ficando às vezes meio moleque, né? Aí a galera, né, essa coisa de moleque, e a galera batendo palma para ele morrer. Porque tem uns que torcem ao contrário, né? Que morra, não é? Bateram palma para ele morrer. Ele disse: Deus, o Senhor envergonhou até os meus inimigos, porque eles queriam que eu morresse e eu não morri. Eu estou vivo. Então, esse salmo é o resultado de um coração grato. É um outro detalhe também. Você tem um coração grato? Tem gente que é treinada para não ter gratidão absolutamente nenhuma. Não é? Absolutamente nenhuma. Às vezes você, estou falando em teste, tá? Um exemplo, você ajuda uma pessoa. Aí um dia lá, você está conversando com ela, você fala assim: poxa, você estava assim, né? Deus ajudou, que eu te abençoei. Ele olha e fala assim: quando você me ajudou? Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Mas vamos em frente. Então no versículo 1, vamos entrar agora no versículo 1. Ele diz assim: exaltar-te-ei ao Senhor, porque tu me exaltaste, e não fizeste com que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Então aqui ele está vivendo um contexto de vitória. Ele está vivendo um contexto de alegria, porque ele passou por uma situação de aperto e Deus livrou ele. Ele disse: Senhor, eu vou te exaltar. O que é exaltar? É colocar Deus nas alturas, é falar bem de Deus, é falar bem de Deus. Tu me exaltaste. Quando ele diz tu me exaltaste, é porque havia os que torciam para que tudo desse errado, não é? Mas Deus exaltou, Deus o curou. Deus o curou. E quando acontece isso, os inimigos ficam envergonhados. Há aqueles que não gostam quando Deus abençoa a gente. Aqueles que torcem ao contrário, para que Deus castigue mesmo, não é? E aqueles que qualquer coisinha diz assim: está vendo, está vendo, está vendo? Não tem nada que está vendo. A gente tem que orar por todos, não é? Orar por nossos irmãos, mesmo que as coisas não estejam boas, orar pelos nossos irmãos. E a Bíblia nos ensina a alegrar-se com os que se alegram. E chorar com quem? Chorar com os que choram. É sentir a dor, é ter empatia com as pessoas. Você tem essa empatia? Porque a gente não pode estar querendo, e pior que tem crente assim, né? Puxando o tapete de todo mundo, querendo subir a qualquer custo na empresa, prejudicando. Não quer saber se o cara tem família, se não tem, que se dane e que mande embora mesmo, porque eu quero subir. Então o salmista aqui, ele está dentro de um contexto de vitória, alegria por ter tido uma vitória, uma grande vitória na sua vida. Então ele traz a ideia da vitória que Deus lhe deu, por isso ele o engrandeceria, por isso ele o exaltaria, e os seus inimigos se envergonhariam. Champlin diz: havia pessoas que se alegravam por vê-lo enfermo. Pessoas que se alegravam por vê-lo enfermo. Não é? Então, uma das lições que devemos aprender aqui, que nós, como cristãos, devemos querer sempre o bem dos outros, mesmo dos inimigos. Não é? Tem gente que não bate muito com a cara da gente, não é? A gente quer até fazer uma boa amizade, mas não adianta.
E a gente tem que cumprir a Bíblia. No que depender de vós, tem de paz com todos. Mas tem coisa que não depende da gente. Mas se o inimigo não estiver bem, devemos orar pelo inimigo. Para que Deus cure, para que Deus mude, para que Deus, enfim, ajude o próprio inimigo. Bom, vamos lá. Uma segunda situação aqui, do salmista, está no versículo 2 e 3. Um ambiente de testemunho. Um ambiente de testemunho. Vejam só. Ele diz assim: Senhor meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste a minha vida para que não descesse ao abismo. Vejam só, eu clamei a ti. Uma situação, não provavelmente de testemunho, mas sim de testemunho, ele dizendo para Deus o que Deus fez. Mas uma situação que ele está dizendo que ele não ficou parado. Ele não ficou parado. Eu me recordo, 2000, nem sei mais a época, 2006, 2005, né? Eu levei minha esposa para fazer um cateterismo. Ela entrou na sala de cirurgia, centro cirúrgico, 10 horas da manhã. O cateterismo se faz em 5 minutos, irmão. 5 minutos. Hoje eu sei porque eu fiz. O médico fez em mim, conversando comigo e zombando de mim ainda. Zombando o tempo todo de mim. Né? Zombando do enfermeiro que estava lá. Deu um médico molecão. Deu 10h30, nada de Marta. 11 horas, nada de Marta. 11h30, nada de Marta. Meio-dia me chamaram lá. Ela estava branca igual essa parede. Eu falei: você morreu e ressuscitou? Quem é você? Eu perguntei: quem é você? Né? Ela falou assim: eu tive uma parada, eu tive um estreitamento de coronária, eu tive um espasmo de coronária. E o médico vai me segurar aqui até as 6 da tarde. Nós ficamos lá o dia inteiro até as 6 da tarde. Quando foi 6h30 mais ou menos, ela estava de alta. E ela disse: eu estou de alta, mas eu não estou bem. Aí eu desci para pegar o carro no estacionamento. E a minha cunhada pegou ela no quarto e desceu. Assim que ela entrou no carro, ela deu outro espasmo. E a partir daí desmaiou. E confesso para vocês que me deu um estado de choque, que eu fiquei parado, paralisado. E se eu estivesse sozinho, eu ia morrer ali, porque eu fiquei petrificado. Ali, petrificado. Minha cunhada saiu gritando que nem doida lá no pátio do estacionamento do hospital. E aí logo vieram com a maca, vieram com tudo, ela foi para a UTI. E até eu voltar ao normal, demorou. E confesso que se dependesse de mim para eu orar naquele momento, eu não oraria, porque eu fiquei parado. Depois eu fiquei espantado comigo mesmo, porque eu não sabia como eu era tão mole. Eu não era tão patife. Eu fiquei ali parado ali, sem poder fazer absolutamente nada. Né? Os olhos cristalizaram, a boca começou a sair espuma, desfaleceu, e eu ali, parado, a porta, estava fechando a porta, sabe aquela imagem? Fechando a porta e a porta ficou na metade. Fiquei assim, não é? Mas felizmente, graças a Deus, ela sobreviveu, né? Está com gripe, está lá curtindo uma gripe, lá não veio para não passar gripe para ninguém, tá? Mas já está bem na fase final. O salmista disse assim: eu não fiquei paralisado, eu clamei. Nós temos que clamar, irmãos. Eu quero dizer para vocês que eu sou um de vocês, em mim falta fé, às vezes falta iniciativa, às vezes falta vontade, às vezes vem o desânimo, às vezes vem a dúvida: será que eu vou sair dessa? Mas eu quero dizer para você que você vai sair dessa. Larga de ser mole, sou. Larga de ser um Afonso da vida, sou. Como dizer, eu sou mineiro, tenho todo o direito de falar isso, né? Então ele disse: eu clamei. O que é que ele clamou? Eu acho que ele todo dia ele clamava: Senhor, Senhor me cura, Senhor, o Senhor está vendo que eu estou doente, o Senhor está vendo como é que eu estou, não é? Eu clamei,
E aí ele disse assim: tu me saraste, tu fizeste subir a minha alma da sepultura. O cara estava quase morrendo. Vocês imaginam, uma pessoa que está quase morrendo, ela tem forças para quê? Fala para mim. Mas mesmo sem forças, ele clamou. Imagina como é que talvez fosse a oração dele. Em pensamento, acho que ele não tinha força para falar. Em pensamento ele dizia assim, eu vou traduzir o que ele dizia: Senhor, o Senhor está vendo que eu estou morrendo. Senhor, o Senhor está vendo que eu estou abatido. Senhor, por favor, Senhor, venha agir no meu corpo, Senhor. Senhor, venha agir na minha alma. Senhor, venha me restabelecer. Não é? Ele disse: eu clamei a quem? Está definido aí. Ele não clamou para os médicos, ele não clamou para os seus servos. Ele clamou a Deus. Primeiramente a Deus, irmãos. Deus acima de todas as coisas. Deus é o Senhor da nossa vida. A gente canta aí: és o único Deus, não há outro, em quem eu possa confiar. Ele disse: eu clamei a ti, e tu me saraste. Tu fizeste subir a minha alma da sepultura. Eu estava morrendo. Conservaste minha vida, para que eu não descesse ao abismo, o abismo da morte. Vamos lá. Então ele traz a ideia de ter passado por essa situação de sepultura, mas também o Senhor o tirou das proximidades do túmulo. Deus pode nos tirar da proximidade do túmulo. Deus pode nos tirar da proximidade do túmulo. É interessante, um pastor amigo meu contou que um sobrinho dele, crente, membro da igreja, estava desviado, teve um problema de saúde, foi para o hospital. Chegando no hospital, foi para a UTI. O médico falou: visita todo mundo aí que está para morrer. Corre todo mundo, corre a família. Ele correu lá para visitar o sobrinho dele. E ele falou assim, falou com ele: se você crê que Deus pode te curar, faz algum sinal, dá pelo menos uma apertadinha na minha mão. De alguma forma ele deu um sinal. Você promete que se Deus te curar, você vai voltar para Jesus, você vai voltar para a igreja, você vai servir ao Senhor? Aí ele fez um sinalzinho. E depois, com tristeza, ele me disse que o moço foi restabelecido, Deus trouxe a vida de volta, tirou da sepultura aquele homem, e na verdade depois ele acabou se desviando novamente, se afastando totalmente do Senhor. Nós somos assim, irmãos, nós somos material ruim. Nós preferimos os prazeres da vida, nós preferimos os prazeres que não nos levam a lugar nenhum, nós preferimos os prazeres que são efêmeros, que são passageiros, que não nos dão esperança, e que pelo contrário, às vezes nos tira tudo que temos, nos tira o dinheiro, nos tira a saúde, nos tira a família, nos tira tudo. Um amigo meu do trabalho, ele conta de acho que não sei se já contei essa história, de um cunhado dele que trabalhava numa grande empresa em São Paulo, hoje está falida, porque a órgão de comunicação acabou caindo em descrédito, está falidona, mas tem uma grande propriedade, aqui na região, digamos assim. E esse amigo dele tinha um excelente emprego, mas caiu no mundo do vício. Tinha uma excelente esposa, uma excelente casa, filhos sadios, e foi caindo no descrédito, caindo no vício. Chegou uma hora que já não dormia mais em casa, foi perdendo o respeito da família, perdeu tudo, a família o abandonou, e ele ficou abandonado. Irmãos, o pecado, o afastamento de Deus, nos tira tudo, nos tira aquilo que nós temos de mais precioso. E o triste é que a gente não percebe e que a gente passa a amar esse tipo de vida, que vai nos tirando tudo e finalmente nos tira a saúde e finalmente nos leva para a cova. E a gente se esquece de que Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Só Jesus pode dar vida e vida em abundância. A gente deixa aquele que nos dá vida
e vai seguir aquele que nos tira a vida, e segue com alegria, e segue com fidelidade, e segue realmente dando a nossa vida, em função de coisas tão efêmeras. A gente vai dizendo, mas vai dizendo muito claramente, porque hoje tudo, não é, comunicação pode nos prejudicar, não é? Então assim, irmãos, o salmista, ele diz que ele clamou a Deus, e Deus o curou. Se você tem alguma dificuldade, meu irmão, clame a Deus, confia no Senhor, confia no Senhor. Nós somos muito fracos, muito frágeis, mas o Senhor pode aumentar a nossa fé. O Senhor cuida de cada um de nós, a palavra afirma que Ele cuida de cada um de nós. Mas vamos lá, para uma terceira situação aqui. Aliás, a situação anterior foi uma situação de testemunho, não é? E também uma situação de oração respondida. Oração respondida. Deus não deixa de responder as nossas orações. Deus não deixa de responder. Ele ouve a todos. Deus não é surdo, Ele ouve. Ele tem um registro lá. Como se Deus esquecesse, né? Precisa de um registro, não é? Para a gente entender melhor. Deus tem um registro lá. Tal hora, tal dia, tal hora da noite, fulano, meu servo, chorou e orou. Está lá. Está aqui. Vamos deixar por enquanto, mas eu vou responder. Não é? Vou responder na hora certa. E ele responde na hora certa. Tudo vem na hora certa. Mas vamos lá. Aí, no versículo 4 e 5 ele diz assim: cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, e celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos. Ele está convocando os crentes para cantar ao Senhor. Ele coloca aqui um contexto de alegria e um contexto de louvor. Às vezes eu fico envergonhado de mim mesmo, porque às vezes eu pego uma musiquinha lá e eu vou ensinar para o meu neto, mas musiquinha não evangélica. Isso de vez em quando lá dá um. E eu gosto muito de mostrar para eles lá o Yellow Submarine, não é? A música dos Beatles, lá, o Submarino Amarelo, não é? Aí eu começo a mostrar para eles, coisa que para mim, eu gostava tanto daquilo, né? E eu percebo que eles não têm interesse nenhum por aquilo. Eu falo, mas tem que ter interesse por isso, né? A música é bonitinha, né? Mas, depois eu falo, Afonso, ele está ensinando o enredo, ele está ensinando um hino da igreja, está ensinando essas músicas, Yellow Submarine, né? Mas, graças a Deus que eles não têm interesse nenhum, o interesse maior é meu. Às vezes até eu, na desculpa de querer ouvir a música, eu vou ensinar para eles, não é? Mas vocês podem assistir, se quiserem, não é pecado não, né? Yellow Submarine, lá dos Beatles, lá na década de 60, não é? Então, irmãos, ele convoca aqui para cantar ao Senhor. Você tem o costume de cantar ao Senhor? Eu tenho uma pessoa lá em casa que quando cisma de pôr Aline Barros, vai o dia inteiro com aquilo. Meu Deus. Não é assim das minhas preferidas, né? Mas, e ela fala, eu sei que você não gosta. Não tenho nada contra ela, nunca me fez mal nenhum. Não é? Mas não faz muito parte do meu, digamos assim, dos meus projetos de música, do meu gosto musical. Mas também não reprimo, né? Deixo assistir, deixo ouvir, porque eu não tenho nada que proibir também. Nossa casa tem que ser uma democracia, né? Então pode ouvir lá, não tem problema nenhum. Eu apenas não fico lá ouvindo, né? Cantai ao Senhor. O melhor cantar hinos ao Senhor, né? Cantar ao Senhor no cântico novo, como diz o hino aí, né? Do que cantar o Yellow Submarine ou outras coisas, tem outras coisitas mais que a gente canta aí, tanta bobagem que a gente canta. Ele diz, cantar ao Senhor, cantai ao Senhor, não é? Vós que sois os seus santos. Santos é separados. Ele está dizendo, vós que sois separados, vocês que são do Senhor. Nós não pertencemos a nós mesmos. Se somos salvos por Cristo, nós pertencemos a Jesus. Nós temos um Senhor que cuida de nós. Nós temos um Senhor que nos abençoa. E nós lhe devemos todo o louvor. E ele diz assim,
celebrar a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. Ele está exaltando aqui a santidade de Deus e a bondade de Deus. O irmão já reparou o quanto Deus é puro, o quanto Deus é santo? Abacuque diz assim quando ele se dirige a Deus: "Ó meu santo", ele chama Deus de meu santo. Você já reparou o quanto você é mau e o quanto eu sou mau? Vamos lá. Você diz assim: a partir de hoje não discuto com ninguém, não brigo com ninguém. Ótimo. Mas você consegue passar, mesmo que você não discuta com ninguém e não brigue com mais ninguém, você consegue passar sem brigar? Não. Você briga mentalmente. Vamos pensar? Você de repente se lembra de alguém que te fez mal e você mentalmente você está brigando. Entendeu? Quando eu encontrar com o fulano, não, o que ele me fez? Aquele miserável que ele me fez? Não, ele merece, ele merece. Eu não vou dar umas boas pancadas, mas eu vou dizer uma tanta verdade para esse cara. Não diz nada, você encontra a pessoa, não vai dizer nada. O que você fez? Você jogou o teu ódio dentro de você, você brigou com a pessoa, odiou a pessoa, brigou com a pessoa, discutiu com a pessoa a quilômetros de distância de você. Isso é um pecado em nossos corações. Foi por isso que Jesus disse: se você, por pensamento, você pode matar por pensamento o seu irmão. Você pode ter uma situação de relacionamento íntimo por pensamento. Repreenda. Sabe como é que você repreende isso? A hora que vier, cita o versículo bíblico: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Sai. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo 1. Bem-aventurado, vai tirando isso da sua cabeça. Você diz que você realmente não discute, mas no teu íntimo você está brigando o tempo todo. A hora que eu chegar em casa, vou falar para minha mãe, vou falar umas verdades para aquela mulher. É assim ou não é? Vou falar umas verdades para aquele cara que é meu marido. Não é verdade? Briga o tempo todo. A gente briga com a gente mesmo, a gente briga com os outros. Não é? E o cara nem sabe que você brigou com ele. Não é? O cara olha, você está olhando para ele assim, pensando, isso não é estranho. Não. Aí você tem até vergonha de falar o que você está pensando nele. Né? Então ele está dizendo aqui que Deus é santo. Deus não tem esse tipo de coisa. Ele está dizendo aqui que mesmo que Deus se ire com justiça por causa do nosso pecado, a sua ira dura só um momento, pois no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ele diz aqui, voltando atrás aqui, celebrar a memória da sua santidade. É para você falar para Deus que Deus é santo. Você sabe orar? Eu confesso que estou tentando aprender desde que você vai orar. Você fica 2 minutos, Deus, te agradeço por esse dia, te agradeço pela minha família, te peço um bom dia, te agradeço pelo pão de cada dia, te agradeço pela boa noite. E eu vou falar o que com Deus? Em nome de Jesus, amém. Você não sabe se ajoelhar ali para Deus, mas você agradece pela boa noite, agradece pelo pão de cada dia. Senão você orar, tá? Tentar ensinar. Aí depois, você pega um texto como o Salmo 1, ali ajoelhado, você diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Diz assim: Senhor, o que quer dizer isso para a minha vida? Eu te agradeço porque o Senhor diz que eu sou bem-aventurado. Ajuda-me a não andar conforme o conselho dos ímpios. Não se detém. Você vai citando lá, né? Você diz que Deus é lindo, que Deus é santo. Você diz para ele que você admira ele. Você diz a ele que ama ele. Você fica ali contrito, conversando com Deus, lembrando textos bíblicos, aplicando na sua vida, agradecendo a Deus, lembrando de situações que você passou e Deus te livrou. E quando você vai ver, o tempo passou. Não, a gente fica restrito nos pedidos, nos agradecimentos, nos pedidos, agradecimento, pedido, agradecimento,
tanto assunto para a gente falar com Deus. Estava ouvindo o pastor esses dias, ele falou assim, irmãos, eu já falei com Deus, eu já tive momentos melhores com Ele, e que eu começava a orar à noite e não queria parar de falar com Ele. Você passa a ter alegria de falar. Você costuma falar. Você já vê quando você gosta de um amigo, você quer falar com ele, não é? Você quer se encontrar, você quer falar. Nós precisamos, todos nós, eu e você, adquirir esse hábito, essa alegria de encontrar-se com Deus, conversar com Ele. Você não elogia um amigo? Você fala assim, cara, tem algumas coisas a admirar de você. Você viu que não tem fim o assunto? Eu admiro você, rapaz. Eu não tenho a resiliência que você tem. Fala para mim, como é que você conseguiu esse treinamento para vencer as dificuldades da vida? Rapaz, você lembra de quando nós estudamos juntos? E o assunto vai. É assim com Deus. Deus é seu amigo. Deus é meu amigo. Ele é nosso amigo. A gente pode conversar com Ele. E a conversa pode ir longe, tá? E a conversa pode ir longe. Então ele fala, celebrai a memória da sua santidade. Celebrai a memória da sua santidade. E finalmente aqui, lendo aqui, já li para os irmãos, o choro, a sua ira dura só um momento. Se você pedir perdão, pedir a comunhão, Ele te perdoa, Ele te dá a comunhão. E no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, o contexto aqui é contexto de alegria, contexto de louvor, contexto de exaltar a santidade de Deus. Ele está dizendo que Deus nos ajuda a passar pelos momentos difíceis. As noites da vida vão passar. E os momentos de alegria também virão. Ele mostra que Deus, o nosso Deus, é um Deus de perdão. Por isso os seus santos, os seus escolhidos, deveriam celebrá-lo, porque Ele os ajudaria a passar pelas dificuldades. A ideia aqui, o salmista, é a ideia de que a doença vinha por causa de pecado. Cuidado com essa ideia, que ela não prevalece hoje. Nós temos muito mais luz, não é? Cuidado com aquele que aponta o dedo para você e fala, você está doente porque você pecou. Isso aconteceu com você porque você pecou. Esse camarada é para falar isso para você? Não é? Ele é? Ele é Deus? Nós estamos doentes porque ficamos doentes mesmo. As coisas acontecem conosco porque acontecem com todo ser humano. A diferença faz como nós encaramos essas situações difíceis que passamos na vida. Todos nós temos que, no poder do nome de Jesus, encarar com valentia. Não precisa de nada. Ele conta que era assim que ele se sentia. Mas sabe o que aconteceu? A casa cai. Cuidado com orgulho, irmão. A casa caiu. A casa dele caiu. A nossa casa cai, tá? Eu estou dizendo, é ele fazendo a autocrítica aqui. Mas cuidado com esse sentimento. Isso é perigosíssimo. Isso é perigoso. A gente pode cair numa situação difícil por contingência da vida, tá? Mas pode cair numa situação difícil devido, digamos assim, não é castigo de Deus, seria correção de Deus para a nossa vida. Então, na prosperidade viria o orgulho. Na prosperidade veio a independência. Ele não precisava de Deus. Já diz assim, foi salvo, foi curado e prosperou materialmente. Estaria fora do alcance da adversidade. Sou poderoso, ele deveria dizer assim, sou poderoso no Senhor. Quem pode fazer meu mal? Quem pode me deixar abalado? Ele aprendeu a lição. Na minha prosperidade, no passado, na minha prosperidade eu dizia, eu não preciso, meu Deus, agora, me esqueci do relógio aqui. Eu não preciso mais de nada, mas vou encerrar, tá? Um minutinho aqui. Concluindo esses versículos, eu diria o seguinte para os irmãos.
Deus deu a vitória para ele diante dos seus inimigos, o que foi uma frustração para os inimigos. Seu desespero era tanto que ele entendeu que chegou à porta da morte, mas o Senhor o tirou de lá. Deus é capaz de fazer isso em nossas vidas. Ele convoca os que confiam no Senhor a celebrar a memória da santidade do Senhor, a sua graça e disposição em perdoar o pecador e devolver rapidamente a alegria. Ele convoca, e com a força que lhe aumentou na prova, com a força que lhe aumentou na prova, ele entendeu que ele deveria tomar cuidado com a arrogância e cuidado com o orgulho. Queridos irmãos, Deus é um Deus nosso Deus é um Deus que se relaciona conosco, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que não nos abandona. E se estivermos passando por alguma prova, clamemos a Ele, busquemos a Ele, dependamos dEle e andemos com Ele a cada dia. E assim, com certeza, Ele vai nos amparar a cada momento. Ok? Vamos cantar? Hino 4, 9 e 8. Vamos colocar em pé e vamos cantar. Eu achei que eu tinha tanto tempo que eu vi aqui, passou do horário. Tenho lido cabelo cenante, consumindo o testemunho.
nosso momento de oração. Você vai contar para Deus o que você sente, vai contar para Ele suas incertezas, seus medos. Pode contar para Ele. Peça uma orientação para Ele, o que Ele quer na sua vida. Peça a Ele para exercer o plano que Ele tem para você. Ele tem um plano para cada um de nós. Não importa se você tem a capacidade, se você não tem. Ele sempre capacita aqueles que Ele chama. Esteja nesse momento em comunhão com o Senhor. E se você quiser se ajoelhar, ninguém vai ser discriminado por não ajoelhar. Não é nada disso, tá? Mas o que nós propomos é que você se sinta nada diante de Deus. Você e eu não somos nada. Não é? E desejamos que Ele nos use para a sua glória. Vamos lá? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, reconhecendo, Pai, que nós somos imperfeitos em transmitir a Tua palavra. Muitas vezes deixamos muito a desejar naquilo que gostaríamos de dizer. Nós pedimos ao Senhor perdão. Pedimos ao Senhor que o Teu Espírito complete. E nós sabemos que nós por nós mesmos não temos a mínima capacidade de atingir qualquer coração, qualquer vida, ó Pai. Nós te agradecemos pelos irmãos que aqui estão. Te agradecemos pela consciência de que, ou de saber, que aqueles que aqui estão, que estão passando por lutas, por provações, nós sabemos que o Senhor está com cada um de nós. E nós te agradecemos, ó Deus, porque podemos olhar também para as nossas vidas e vermos que o Senhor atuou, que o Senhor nos deu vitória, que o Senhor esteve conosco. Já passamos por situações em que com certeza morreríamos, mas o Senhor nos deu um pouco mais de vida para vivermos para o Senhor. O Senhor nos dá vida para vivermos para o Senhor. Ajuda cada um de nós a termos essa consciência. Eu peço no nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a Tua mão esteja sobre cada vida aqui nesta manhã, esteja tocando cada vida, esteja tocando cada coração, esteja solucionando cada problema, esteja dando vitória para cada pessoa aqui nesta noite. Não pelo meu poder, não pela minha fé, mas pelo Teu poder, pela Tua graça, pela Tua bondade. Eu peço ao Senhor que abençoe esta igreja. Eu peço ao Senhor que esteja trazendo de volta aqueles que se afastaram do Senhor. Eu peço ao Senhor que esteja reaquecendo aqueles corações que estão frios, rededicando as suas vidas ao Senhor. Nos dê uma boa noite de repouso, nos dê uma boa semana. Também te pedimos pela nossa pátria, pelo nosso Brasil. Nós oramos, agradecidos por tudo e pelas vitórias. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos cantar os hinos que os irmãos prepararam.
noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé para louvarmos a Deus. A primeira música que nós vamos cantar é Infinitamente Mais. Sim, eu sei, Senhor, que Tu és soberano. Tens os Teus caminhos, tens Teus próprios planos. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em Tuas mãos, pois és sei, Senhor, que Tu és poderoso.
bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Amém, irmãos, pode se sentar. Vamos ouvir o pós-lúdio e assim estaremos encerrados. Deus abençoe vocês, uma excelente semana. De bola para frente, quarta-feira, culto de oração. Quinta-feira, culto de oração. E vamos em frente. Tá?